Olá, novamente aqui para agora iniciarmos a terceira leitura do livro Caderno Proibido de Álvaro de Céspedes. Essa leitura de hoje, na verdade, são 2 capítulos, mas um capítulo ele é um pouco extenso. Como um dos capítulos ele é mais curto, então eu vou fazer a leitura dos 2 capítulos. E aí a gente, vou aqui tecer alguns comentários que achei relevante de trazer aqui, nessa proposta de leitura comentada, e vou fazer o possível para que aquele meu acordo com vocês ele seja cumprido, de permanecermos, de não ultrapassarmos 40 minutos em cada vídeo, tá bom? Então vamos começar, para a gente não perder tempo aí nessa nossa proposta. Só fazendo uma retrospectiva, na segunda leitura, a Valéria, ela já começou a perceber essa questão da identidade dela, o marido chamá-la de mamãe, então ela começou já a fazer alguns questionamentos com relação a isso, e esses questionamentos sempre no processo da escrita daquele caderno. Então agora eles já estão próximos ao Natal e os 2 capítulos que leremos hoje vai ser o dia 21 de dezembro e o dia 27 de dezembro. Então vamos a eles. 21 de dezembro. Ontem à noite, logo depois do jantar, eu disse a Mirella que não gosto de seu costume de manter a gaveta da escrivaninha trancada à chave. Ela me respondeu surpresa, alegando que tem esse hábito há anos. Retruquei que, de fato, há anos eu o desaprovo. Mirella respondeu com ênfase que se estuda tanto é justamente porque deseja começar a trabalhar, ser independente e sair de casa assim que for maior de idade. Então poderá manter todas as gavetas trancadas sem que ninguém se melindre. Acrescentou que ela guarda seu diário na gaveta e por isso a fecha a chave e que, aliás, Ricardo também faz o mesmo numa gaveta em que conserva as cartas que recebe das garotas. Repliquei que, nesse caso, Michele e eu também teríamos o direito de manter uma gaveta trancada à chave. Na verdade, nós temos uma, Michele disse. É a gaveta onde guardamos o dinheiro. Insisti que gostaria de ter uma só para mim. E ele, sorrindo, me perguntou: para fazer o quê? Sei lá, para guardar meus papéis pessoais, respondi. Algumas lembranças, ou talvez um diário, como Mirella. Então todos, inclusive Michele, começaram a rir da ideia de que eu possa ter um diário. E o que você gostaria de escrever nele, mamãe? Michele dizia. Mirella, esquecendo seu ressentimento, ria também. Eu continuava a discutir, sem dar importância às risadas deles. Então Ricardo se levantou, sisudo, e se aproximou de mim. A mamãe tem razão, disse em tom grave. Ela também tem o direito de manter um diário como Mirella, um diário secreto, talvez um diário amoroso. Preciso dizer que, de uns tempos para cá, comecei a desconfiar que ela tem algum admirador oculto. Fingia grande seriedade, franzia a testa. E Michele, entrando no jogo, se mostrava apreensivo. Dizia que sim, de fato é verdade. A mamãe já não parece a mesma. É preciso ficar de olho nela. Depois, todos puseram-se a rir de novo, a rir muito, e me rodearam e me abraçaram, inclusive Mirella. Ricardo, segurando meu queixo, me perguntou carinhosamente: o que você quer escrever no diário, hein? De repente, caí no choro e não compreendi o que eu tinha, exceto um grande cansaço. Ao me ver chorar, Ricardo ficou pálido.
Me abraçou apertado, dizendo: eu estava brincando, mãezinha. Não percebe que eu estava brincando? Me perdoe. Depois se virou para a irmã e disse que é sempre por causa dela que essas coisas acontecem. Mirela saiu da sala de jantar, batendo a porta atrás de si. Pouco depois, Ricardo também foi dormir e ficamos sozinhos, Michele e eu. Michele começou a falar comigo, afetuoso. Dizia que compreendia muito bem o meu impulso de ciúme materno, mas que agora eu devo me acostumar a considerar Mirela uma moça, uma mulher. Eu tentava explicar que não se tratava disso em absoluto, e ele continuava. Ela está com 19 anos. É normal que já experimente alguma coisa, sensações, sentimentos que não queria revelar ao pessoal de casa. Um pequeno segredo, enfim. E nós, então? Repliquei. Nós também não temos o direito de ter algum segredo? Michele pegou minha mão e a acariciou com doçura. Oh, querida, disse. Que segredos você quer que ainda tenhamos com essa idade? Se ele tivesse pronunciado essas palavras em tom atrevido, brincalhão, eu me rebelaria. Mas o tom melancólico de sua voz me fez empalidecer. Olhei ao redor para me certificar de que os meninos estavam na cama e também pudessem acreditar que aquele instante de fraqueza se devesse a ciúme materno. Você está pálida, mamãe, Michele dizia. Você se cansa demais, trabalha demais. Vou lhe servir um conhaque. Recusei com ênfase. Não insisti. Ele insistia. Obrigada, eu disse. Não quero beber nada. Já passou. Tem razão. Talvez eu estivesse um pouquinho cansada, mas agora estou ótima. Sorri e o abracei para tranquilizá-lo. Sempre a mesma, se recupera depressa. Michele comentou com ternura. Nada de conhaque, então. Eu, encabulada, desviava o olhar. Na despensa, ao lado da garrafa de conhaque, dentro de uma velha lata de biscoitos, eu tinha escondido o caderno. E aqui finaliza esse capítulo do dia 21 de dezembro. E eu acho, assim, muita coisa, né? Muita coisa, mas eu acho que o principal aqui, né, é essa questão do riso, né? Do riso em relação a ela. Mas antes de entrar nesse riso propriamente dito, de uma certa forma, quando ela se incomoda com o fato de Mirela poder ter uma gaveta trancada, né? Ela como se ela projetasse, né, na filha algo que ela não podia fazer, né? Então ela projeta esse desconforto na filha dela, né? Porque ela também queria ter um diário, mas ela não se dava o direito, né? Ela não se dava o direito de ter uma gaveta. Ela não se dava, né? As pessoas, de uma certa forma, né? Aquele grupo familiar, também tinham uma certa responsabilidade, mas ela, por aquilo tudo que a gente já comentou anteriormente, ela foi perdendo espaço, né? De acordo com as suas atitudes em casa, sempre priorizando o grupo familiar e ela sempre ficando por último, até chegar ao ponto dela não ter a privacidade de ter uma simples gaveta, né? Ou de não ter nem algo que seja pessoal, né? Algo que seja somente dela. Então, ela de alguma forma, ela projetou isso na filha, né? E ele, né, depois de todo o episódio, ele ainda fala, né, que ela podia, que isso sim, que ela podia ter ciúme da filha, que não tinha problema, né? Mas isso aí eu acho que cabe uma reflexão que realmente a gente tem casos, muitos casos, em que mães sentem ciúme das filhas, né, por terem se tornado aquilo que elas nunca conseguiram ser.
Então, elas projetam esse insucesso, né, essa vida não vivida nos filhos. Mas isso aí já é uma outra história, né, que eu acho que não cabe aqui a gente aprofundar, que são as relações, né, dos complexos materno e paternos, né, que são, alguns são positivos, outros negativos, mas isso acontece, né, a gente vê isso em consultório, né, e muitas questões aí. Isso acontece da mãe, né, ter ciúme da filha, né? Mas nesse caso aqui, ela até admite que poderia até ser um pouquinho, mas na verdade, ela é como se ela trouxesse para ela, né? Realmente essa projeção mesmo, né? Que a filha, ela banca essa coisa toda, né? Ela pode ter um diário, ela pode ter uma gaveta, a filha quer muito mais do que ela. Então, acaba que ela se resguarda nisso daí, né? E no momento desse riso, né? De que todos riram dela, quando ela manifesta esse desejo de ter um que ela poderia também ter um diário, por que não? Né? Ela poderia ter lembranças, ela poderia ter objetos pessoais, afetivos, né? E aí eles já começam a falar, né? De sugerir que ela estava tendo um admirador secreto e tudo mais, ou seja, isso tudo, né? Toda essa cena mostra que, acredito eu, né? Um certo desvalor com relação à figura dela, né? À pessoa dela, à identidade dela. Porque no capítulo anterior ela já percebe isso, né? O próprio marido a chama de mamãe, todo mundo chama de mamãe, os pais chamam de bebê, né? E ela não é a Valéria, não é a Valéria que possui lembranças, que tem direitos, né? Que tem direito de ter prazeres, de ter uma privacidade, né? Então, de uma certa forma, existe uma desvalorização dela como mulher, né? Como um ser, né? Um indivíduo, né? Independente da função que ela ocupa. Então, para eles ali, né? É o que eu captei nesse capítulo, né? E aí cabe também, claro, né? Isso aí é uma percepção minha que eu estou dividindo e trazendo aí para outras reflexões, né? De cada um de vocês que estão me acompanhando nessa leitura, né? Mas esse desvalor, né? Que é de uma certa forma, da família em relação a ela, a identidade dela, né, como Valéria, como pessoa que tem um histórico e que tem direito mesmo, né, a ter uma vida própria, né, mas valoriza muito essa questão da função dela como mãe, como esposa, como dona de casa, como uma pessoa que se esforça para sempre deixar a família bem, né? Manter aquele bem-estar na família. Então, ela é muito mais valorizada pela função e pelo papel que ela desempenha do que pela pessoa Valéria que ela é. Então, vamos seguindo aqui, né, no capítulo. Agora, esse próximo capítulo é um capítulo um pouco maior. Eu vou optar em lê-lo por inteiro, né, e depois traçar alguns comentários, tá? Para não interromper aí o raciocínio, porque é uma cena grande, né, que acontece aqui nesse capítulo do dia 27 de dezembro. O Natal foi 2 dias atrás. Na noite da véspera, haveria um baile para o qual Ricardo e Mirella haviam sido convidados na casa de velhos amigos nossos, os Caprelli, que naquela ocasião apresentavam a filha à sociedade. Esse convite havia sido recebido com júbilo pelos meninos,
Porque os Caprelli são uma família muito abastada e que recepciona com fartura e bom gosto. Eu também fiquei contente, pois assim poderia jantar sozinha com Michele, como quando éramos recém-casados. Mirella estava feliz com a ideia de poder usar novamente seu primeiro vestido de noite inaugurado no último carnaval, e Michele emprestaria a Ricardo seu smoking, como já fizera no ano passado. Em vista dessa noitada, eu tinha comprado para Mirella uma echarpe de tule salpicada de paetês dourados e para Ricardo uma camisa de gala, daquelas modernas de colarinho mole. A tarde foi muito alegre, já que todos esperávamos passar um belo serão. Mirella, depois de pronta, ficou graciosíssima. A expectativa da diversão havia dissipado de seu rosto aquela expressão sempre um pouco aborrecida e meio obstinada que lhe é peculiar. Quando entrou na sala de jantar e, para nos exibir seu vestido rodado, girou levemente sobre si mesma, escondendo o rosto atrás da echarpe num movimento incomum de timidez. Seu pai e seu irmão prorromperam em exclamações admirativas, quase espantados por reconhecer na filha e na irmã uma jovem atraente. Eu também sorri. Fiquei até orgulhosa. Tive prestes a lhe dizer que gostaria de vê-la sempre assim, alegre, graciosa, como deve ser uma moça de 20 anos. Depois considerei que talvez para os outros ela seja assim, totalmente diferente daquela que conhecemos. E ao me perguntar com inquietação se uma dessas suas características não seria um fingimento, uma enganação, compreendi que não é ela a diferente, mas que são diferentes os papéis que é obrigada a desempenhar em casa e fora dela. Para nós está reservado o mais ingrato. Ricardo foi logo se vestir, animado pela visão da irmã. Minutos depois, ouviu me chamar do quarto. Pelo tom de sua voz, logo intuí o que estava acontecendo. Confesso que temia isso havia dias, mas só naquele momento o seu chamado "Mamãe!" me obrigou a reconhecer esse receio. O smoking de Michele estava apertado, as mangas curtas demais. De pé no meio do quarto, ele se entregava em minhas mãos, com todo o pesar de sua decepção. No ano passado, o smoking estava bem justo. Havíamos rido, dizendo que ele não poderia abraçar uma garota sem sentir a roupa se rasgar nas costas, as mangas se descoserem. Mas de lá para cá, Ricardo ficou mais robusto, talvez tenha crescido também. Ele me olhava com a expectativa de que ao meu aparecimento tudo se resolvesse por milagre, como quando ele era criança. Eu também gostaria que fosse assim. Por um momento, eu quis dizer: ficou muito bom em você, e que ele pudesse acreditar. Em vez disso, concluí: não vai dar. Em seguida, de repente, me aproximei dele apalpando as mangas, o peito, imaginando adaptações fulminantes que, no entanto, eu não seria capaz de efetuar. Com os olhos, Ricardo seguia ansiosamente minhas mãos, esperando um diagnóstico favorável, mas repeti desalentada: nada a fazer. Voltamos juntos à sala de jantar. Ricardo estava com as orelhas vermelhas, a face pálida. Não se vai ao baile, anunciou com voz maldosa. Fitava a irmã e parecia querer rasgar-lhe o vestido. Seu olhar parecia uma mordida. Mirella, temendo que nem se insurgisse poderia evitar tamanha desgraça, perguntou incerta: por quê? Ele mostrou como não conseguia abotoar o paletó e como as mangas descobriam ridiculamente os punhos da camisa nova.
Papai tem ombros estreitos, disse com grosseria. Em seguida, passamos rapidamente em revista parentes e amigos que poderiam nos emprestar um smoking. Eu me dava conta de já ter feito isso de forma inconsciente 2 dias antes e de ter concluído que quase todos os nossos conhecidos não têm mais esse traje. Pendurados num fio de esperança, telefonamos a um primo, mas ele ia precisar do smoking naquela noite. Mentalmente, pesamos e medimos alguns amigos, balançando a cabeça. Um outro parente, interrogado por telefone, respondeu quase espantado por nossa pergunta. Um smoking? Não tenho. Por que teria um? Ricardo, ao pousar o fone, disse com um riso nervoso. Só conhecemos gente pobre. E Michele rebateu. Gente como nós. Então Ricardo propôs, fingindo brincar. Poderíamos alugar um, não? Como fazem os figurantes? Michele disse. Era só o que nos faltava. Eu sentia que ele pensava no fraque que vestiu no dia do nosso casamento. A calça e a sobrecasaca estão penduradas no armário sob um lençol branco. Pensava, sem dúvida, nos uniformes negros e azuis de seu pai. Era só o que nos faltava, repetiu Severo. Eu compreendia muito bem o que levava Michele a falar assim. Também lembrava de muitas coisas do passado, das quais é difícil separar-se. E, no entanto, julgava que seria bom dizer que a ideia de Ricardo era excelente. Podia-se alugar um smoking. Sentia que meu filho esperava que eu dissesse isso. Era uma ajuda que eu gostaria de lhe dar. Mas, constrangida por uma incerteza indefinível, abstive-me de falar. Mirella me encarava fixamente e eu declarei resoluta. Mirella irá sozinha. Michele quis replicar. Continuei sem olhar para ninguém. É preciso começar a aceitar as situações novas. Não ter um smoking e mandar uma jovem sozinha a um baile, como no meu tempo não me era permitido. Há uma vantagem em tudo. Você acompanha, Michele. Depois volta para casa. Ficaremos bem do mesmo jeito, nós 3. Ricardo, paciência. Ricardo não dizia nada. Mirella me abraçou, de leve, e depois, sem saber se devia se despedir do irmão, saiu com um passo que pretendia ser discreto, mas que, pelo frufru do vestido, adquiria um toque de atrevimento. Eu torcia para que, antes de ouvir a porta de casa fechar, acontecesse de fato um milagre e eu pudesse correr para Ricardo, rindo, como se até então tivesse apenas representado uma comédia. Via-me tirando do armário um smoking novo, via as lapelas de cetim flamejante. Quando a porta fechou, Ricardo franziu um pouco a testa e eu repeti. Paciência. Falei em um tom humilde, como se eu devesse ser perdoada por alguma coisa. E era justamente contra esse tom que dentro de mim, embora o empregasse, eu me rebelava. Gostaria de prometer a Ricardo que lhe compraria um smoking à prestação, como havíamos comprado o vestido de gala de Mirella. Mas um traje masculino é sempre mais caro e, além disso, um homem não precisa arranjar marido. Por isso, eu devia reconhecer que não podia onerar nosso orçamento com essa despesa supérflua. Lembrava de quando Mirella e Ricardo eram crianças e pediam brinquedos caros demais. Eu respondia que o banco não tinha mais dinheiro. Eles acreditavam e se rendiam àquela dificuldade insuperável. Mas hoje já não posso recorrer a semelhantes subterfúgios. Quando Michele voltou e nos instalamos à mesa, senti que Ricardo olhava o pai de maneira diferente da habitual,
quase como se o medisse. Era uma ceia especialmente saborosa e, no entanto, comemos sem vontade. Eu tinha comprado damascos secos de que Michele gosta muito, mas ele nem os notou quando os servi. Opacos, murchos, eles dividiam uma sensação de tristeza e miséria. Depois da ceia, nós nos sentamos junto ao rádio. Não ousei mencionar a garrafa de espumante que pretendia abrir à meia-noite. O obstinado silêncio de Ricardo e seu olhar severo me detinham. De algum tempo para cá, com frequência vejo em seus olhos aquela expressão inimiga, uma expressão que me desagrada nele, que é tão doce e gentil. Isso sempre acontece quando ele é obrigado a ficar em casa porque acabou o dinheiro que Michele lhe dá todo sábado para suas despesas pessoais. Senta-se junto ao rádio e escuta as músicas dançantes, carrancudo, ou então folheia uma revista. Pela primeira vez, na noite de Natal, compreendi que seu mau humor é uma acusação contra o pai e contra mim. De fato, Ricardo às vezes diz que Michele, embora não tenha passado anos dentro de um banco, não é um homem de negócios. E com isso quer dizer que o pai não soube enriquecer. Fala sorrindo, de forma afetuosa, como se essa deficiência fosse apenas um cacoete ou um resíduo de snobismo. Em seu tom levemente protetor, porém, sempre vislumbro certa condescendência, como se ele perdoasse Michele por tê-lo tornado uma vítima de uma incapacidade sua. No fundo, com essa brincadeira, Ricardo se compadece de si mesmo, enquanto passa a impressão de absolver o pai. Então me aproximei de Michele, sentei a seu lado, segurei sua mão e apertei-a com força na minha. Queria que formassem uma só. Ricardo escutava o rádio e encostava a cabeça no espaldar da poltrona sem nos olhar. Eu o revia dizendo: papai tem ombros estreitos. E ao ouvir de novo aquelas palavras, meu Deus, mal ouso confessar. Estou escrevendo no momento de exasperação. Talvez risque estas linhas depois. Ao ouvir de novo aquelas palavras, devo admitir que sentia estar ficando má. Tive vontade de levantar, me plantar diante de Ricardo, rir com sarcasmo e rindo-lhe dizer: tudo bem, vamos ver aonde você terá chegado daqui a 20 anos. Mal conheço a moça com a qual ele fala ao telefone durante horas, baixinho, uma moça loura, franzina, chamada Marina. Mas sentia que ele pensava nela naquele momento, que a tomava pelo braço e os dois saíam juntos. Então, me plantava também diante dela e, sempre rindo, lhe dizia: veremos, veremos. Lembrava do dia em que havia dito a Michele que podíamos dispensar a babá e ele concordara sem olhar para mim. Só disse que as crianças já estavam grandes. Uma tinha 5 anos, a outra 3. Lembrava quando, mais tarde, eu lhe disse que era melhor também demitir a empregada. E, diante de sua hesitação, mencionei o risco de que ela pudesse comentar sobre nossas compras no mercado clandestino. E, por fim, o dia em que, voltando para casa, eu tinha abraçado Michele alegremente e anunciado que havia arranjado um emprego. Afinal, já dispunha de muito tempo livre. Os meninos estavam no ginásio e a casa não me dava muito trabalho. Veremos, eu dizia rindo à Marina. Veremos. E enquanto isso, apertava com força a adorável mão de Michele.
esse capítulo finaliza aqui, mas ele tem uma sequência que eu vou continuar e depois a gente tece os comentários. Porque ela escreve assim: mais tarde. São 2 da madrugada. Levantei para escrever, não conseguia dormir. A culpa mais uma vez é deste caderno. Antes eu esquecia rápido o que acontecia em casa. Mas agora, desde que comecei a anotar os eventos cotidianos, mantenho-os na memória e tento compreender por que se produziram. Se é verdade que a presença oculta deste caderno dá um sabor novo à minha vida, devo reconhecer que não serve para torná-la mais feliz. Em família, seria preciso fingir nunca perceber o que acontece ou, pelo menos, não se perguntar o significado dos fatos. Se eu não tivesse esse caderno, já não lembraria do comportamento de Ricardo na véspera do Natal. Mas com o caderno é impossível esquecer que naquela noite ocorreu uma coisa nova entre pai e filho. Embora aparentemente nada tenha mudado, e no dia seguinte ambos estivessem afetuosos um com o outro, como sempre. Michele não voltou a tocar no assunto, mas intuo que ele, mesmo compreendendo a atitude de Ricardo, não se pôde se furtar de julgá-lo ingrato. Foi assim que o julguei no início, mas depois tive de reconhecer honestamente que se trata de outra coisa. O fato é que nossos filhos não podem mais acreditar em nós como nós acreditávamos em nossos pais. Eu tentava convencer Michele disso na própria noite de Natal, mas não conseguia traduzir em palavras meus pensamentos confusos. Ricardo tinha ido para a cama e nós estávamos esperando Mirella voltar do baile. Escute, Michele, eu disse. Lembra que durante a guerra nós pedíamos aos meninos que não contassem na escola que havíamos comprado sapatos sem gastar pontos do carnê? Ele me respondeu distraidamente, perguntando por que eu ficava relembrando essas coisas. Eu não sabia dizer o motivo exato, mas insistia. E quando pedíamos que não falassem que escutávamos uma rádio estrangeira? Eu queria lhe explicar como certa vez naquela época me fora difícil punir Mirella por ter dito sei lá qual mentira. Ela já era quase da minha altura, e enquanto eu lhe falava, ela me fitava nos olhos. Eu pensava que minha mãe jamais havia sido surpreendida por uma mentira minha. Isso talvez tornasse Mirella um pouco desnaturada se comparada a mim, mas eu não podia afirmar ter sido algum dia sua cúmplice. Quando meu pai voltava do escritório e eu o via tirar o chapéu coco e largar sua pasta de advogado, jamais me acontecia pensar que ele não soubera tirar partido de sua vida e que por isso não éramos ricos. Para mim, ele tinha bens muito mais preciosos do que a riqueza, os quais, por isso mesmo, nunca me ocorria comparar com esta. Agora, porém, às vezes, já não encontro em mim de modo tão nítido, estável, definido, aquele modelo de vida que nossos pais, com seu exemplo, nos mostravam e no qual parece natural se inspirar. Em suma, duvido que tudo o que possuímos e que nossos pais possuíam antes de nós, tradições, linhagem, normas de honra, ainda tenha valor em quaisquer circunstâncias diante do dinheiro. Contudo, mesmo duvidando, no fundo continuo acreditando em minhas convicções de outrora, mas gostaria que Michele entendesse que, por causa dessas nossas dúvidas, Ricardo e Mirella talvez já não acreditem em nós.
E aqui a gente finaliza a leitura, né, de um capítulo bem grande, onde ela começa a ter percepções muito sérias, né, de questões de crenças mesmo que ela tinha da sua própria educação e tradições, né? Mas vamos voltar lá no início, né, desse capítulo do 27 de dezembro, porque eu destaquei aqui algumas coisas, vou tentar aqui falar rapidamente, né, se eu passar aí uns 5 minutos, vocês me perdoem, mas é um capítulo muito intenso, né, por causa de uma cena, né, de uma roupa que não serve. Então, assim, a Valéria, ela já começa a ver os filhos de uma forma diferente. E aqui a gente já começa a ver também que entre pai e filho já existem algumas questões, né, que antes ela não percebia. Então, assim, ela já vê a filha diferente. A filha já não é mais uma criança, é uma mulher, né? E ela fala que, né, quando ela comenta que a filha em casa ela é de um jeito e fora de casa ela é de outro, ela está falando das personas, né? Que a filha em casa, ela assume uma persona ou quase, ou nem isso talvez, né? Em casa ela se mostra ela verdadeiramente como ela é. Mas fora de casa ela assume uma persona, claro, né? Para conviver com as amigas, para né, conviver com nessa fase que ela está naquela fase dos rapazes se interessarem por ela, então ela já assume outro tipo de persona. E nós precisamos das personas para a gente se colocar no mundo, para a gente viver. Precisamos dela, claro. Só não podemos vestir a persona, né, essa máscara, e achar que essa máscara é que nos define. Aí é que está a questão, né? Precisamos sim da persona, mas ela não nos define. Então, por isso que é importante a gente ter o contato com a nossa verdade interior, porque assim a gente sabe posicionar as personas da forma como elas precisam ser posicionadas, né, nas nossas relações, né, nos nossos diversos papéis que a gente realmente precisa desempenhar aí na sociedade, mas ter a consciência de que ela não nos define em momento algum, né? Outra coisa que é importante em salientar aqui, aqui começam já a acontecer a presença dos complexos, né, dos complexos materno e paterno, principalmente, que na família eles são constantes, né, e muito presentes. E houve aqui muito a presença do complexo paterno entre pai e filho, né? Entre o Michele e o Ricardo. A gente não vai entrar em detalhes aqui sobre essa questão dos complexos, mas ela, numa fala dela que quando ela quer se manifestar a favor do aluguel do smoking, né? Ela se abstém porque ela sabe, né, por que Michele ficou tão incomodado com aquela hipótese. Então a gente percebe aí que existe um complexo, né, no Michele, do seu passado, e que ela achou melhor não entrar nessa seara, né? Que os complexos, eles são como se fossem, são eventos, né, do mesmo tema, são temas, né, que nós trazemos dentro de nós, que tem um cunho emocional. Ele é sempre de um cunho emocional, né? E isso faz com que esses complexos, quando eles nos acompanham, né, eles têm uma certa autonomia, nós não temos controle sobre eles, e quando existe algum gatilho que desperta esse complexo, nós simplesmente reagimos. Reagimos exatamente porque eles são autônomos, né? Em algum outro momento, talvez a gente entre mais em detalhes com relação a esses complexos. Não é aquela ideia do, o fulano é complexado, né? Assim, não é bem isso. O complexo, de acordo com a psicologia analítica, né, de acordo com a teoria de Jung, ele é isso. São temas de fundo, né, de caráter emocional que nós carregamos dentro de nós, e que isso, em alguns momentos, eles vêm à tona quando
algum evento, às vezes acontece uma fala ou uma cena, alguma coisa, e aí eles vêm e nós reagimos em função desses complexos, né? Então a gente fica por enquanto por aí, né? Mas, mas falando desses complexos paternos e maternos, né, que todos nós trazemos dentro de nós, sejam eles positivos ou negativos, né? Mas o processo da individuação ele acontece também, né? Quando a gente consegue se diferenciar da história dos nossos pais, porque muitas vezes a gente traz essa carga, né, dessa história dos nossos pais para a nossa vida, né, achando que a gente muitas vezes que a gente precisa ser fiel a isso, né, a vida que os nossos pais tiveram ou ao que eles não tiveram, e nós não podemos sermos mais felizes ou mais bem-sucedidos que os nossos pais, né? Isso tudo faz parte desses complexos, mas então a gente precisa dissociar isso, né? Uma coisa é a vida dos nossos pais, outra coisa é a nossa vida hoje. E nós podemos sim ser diferentes dos nossos pais, termos uma vida mais abundante, uma vida mais feliz, uma vida de mais sucesso, né? O fato dos nossos pais às vezes não terem tido essa oportunidade, isso não é culpa, a gente não tem que trazer isso como culpa para nós, né? Ela fala aqui, né, outra coisa que eu salientei aqui, que ela fala que um homem não precisa arrumar marido, né? Então é aquela cultura, né, ainda muito machista da época, que investe-se na mulher, né? Porque a mulher é que precisa arrumar marido, porque o valor da mulher, né, naquela época, ele era muito vinculado à questão da mulher ser casada, ser esposa e ser mãe, né? Então, o valor da mulher naquela época era esse, né? Era muito vinculado a isso. Então, as mulheres que não casavam, né, que o famoso ficar para titia aí, elas não eram muito bem vistas, elas eram um pouco, né? Falava lá, fulano não casou, nossa, né? Como se ela não tivesse um valor dentro da sociedade, né? E uma coisa que eu achei que, sim, talvez foi o mais importante nessa toda essa cena aqui, que foi essa questão do Ricardo culpar o pai, né? Por ele não ter tido um sucesso profissional, né? Que lhe dessem uma condição financeira melhor, né? Uma condição familiar melhor. Isso na percepção de Valéria, né? Porque é ela que está colocando aqui no diário, né? Que ela vê, né? Ela percebe que é como se o Ricardo ele perdoasse o pai, né? Por isso, né? Pelo fato dele não ter tido esse sucesso profissional, né? De não ter tido a possibilidade de dar uma condição financeira melhor para a família, né? É como se o Ricardo perdoasse isso, né? Perdoasse, mas ao mesmo tempo perdoasse por o Ricardo, né? Tê-lo vitimado, né? A essa incapacidade do pai. Ou seja, é como se o pai, é como se o Ricardo, ele se sentisse vítima do pai naquele momento, né? E ao mesmo tempo, né? O Ricardo acusa o pai, né? E também o absolve nesse gesto, né? De enfrentar, né? Acaba que ele se absolve nesse gesto de ter que enfrentar a sua própria responsabilidade. Porque uma coisa é aquilo que a gente estava falando, né? Uma coisa é o pai, outra coisa é ele, né? Então, assim, é como se naquele momento o Ricardo dissesse assim, olha, eu poderia ser outra pessoa se meu pai tivesse sido diferente, né? Então, isso está muito dentro do complexo, né, paterno, no caso, porque é vinculado ao pai. E eu acho que cabe a reflexão para nós, né, para todos nós aí, dessas nossas vinculações também que nós trazemos com os nossos pais, que muitas vezes nós nos prendemos a esses complexos, né?
não seguimos em frente, e às vezes culpamos os nossos pais pelos nossos insucessos, né? Ou pelas nossas fraquezas, ou pelas nossas lacunas, pelo nosso vazio. Mas nós também temos que assumir que nós somos responsáveis pela nossa própria vida. E eu, né? Nós, cada um de nós, escolhemos o nosso caminho. Então, essa diferenciação e essa separação da vida dos pais com com a nossa vida, né, a vida dos filhos, e nós que temos filhos, né, isso é muito importante, a gente, né, manter essa relação de saber separar, né, propiciar isso também aos nossos filhos, né, para que eles não possam se sentir vinculados a nós, né, e que sigam a sua própria vida. Isso é muito sério, né? E isso traz muitas questões, né? Para nós, seres humanos aí que vivemos em relações, né? E aí, quando outra coisa também, né? Ela fala que ela se sente má, né? Ela começa a se sentir má quando ela ouve, né? Que aquela frase de Ricardo falando que o pai tem ombros estreitos, né? Como se como se ela estivesse culpando o marido pelo fato do smoking não caber no Ricardo, né? E aí ela fica, ela toma uma raiva, né? Ela fica meio rebelde, né? Nesse sentido, porque ela considera que eles tiveram muitas conquistas desde quando se casaram até aquele momento presente, né? Então, assim, ela desafia, né, a namorada do filho em pensamento, né, porque ela acha realmente que eles tiveram, e tiveram conquistas sim, né? Elas tiveram realmente conquistas que foram importantes, mas ela não percebe o custo destas conquistas, né? Porque ela mesma já vai enumerando, né? Que primeiro eles dispensaram a babá, porque os meninos já estavam grandes, gente, um de 5 e um de 3 anos, grandes, meninos ainda, crianças ainda, né? Que dependiam muito dela, que ainda demandavam muito dela. Mas mesmo assim ela dispensou a babá para poderem ter uma condição financeira um pouco, para sobrar um pouco mais de dinheiro. Depois ela fala que dispensaram a empregada, né? E aí ela teve que arcar com todos os serviços da casa, mais o cuidado com as crianças, né? E aí depois ela chega alegre um dia dizendo, né, para o Michele que ela arrumou um emprego. Então, ou seja, ela arrumou um emprego por quê? Porque ela já tinha mais tempo livre porque os meninos estavam no ginásio e a casa já não lhe dava tanto trabalho mais. E aí, ao invés dela aproveitar pelo menos um pouco desse tempo livre para ela arruma um emprego para ajudar o marido, né? É valoroso, sim, com certeza, né? Mas aí a gente percebe como que ela vivia muito em função mesmo, né, da família e de ajudar o marido e não olhar para si própria, né? E aí ela começa, ela se percebe cansada, né? Ela se percebe exausta. E ali, aí aos poucos, ela vai traçando aí esse histórico todo, né? De perder a privacidade, de não ter o espaço, né? Porque ela não se permitiu esse espaço. Quando ela, enfim, conseguiu um espaço em casa, né? Ela cobriu, ela ocupou esse espaço, né? Com o emprego. Precisavam, sim, né? Eles não eram ricos, eles precisavam desse dinheiro, sim, mas isso também, né? São as escolhas, né? São as escolhas que a gente faz na vida, né? Foi a escolha que ela fez, que ela achou que deveria fazer, mas todas essas escolhas trouxeram consequências, óbvio, né? Todas as escolhas que a gente faz traz consequências para a nossa vida. E agora ela está começando a perceber, né, essas escolhas, né? Só que depois, né, lá no mais tarde aí, quando ela começa a escrever de madrugada, é que ela começa a perceber que é diferente, né? Porque
A Marina, né, ainda dentro desse raciocínio dela, né, desse enfrentamento que ela faz, é de uma outra geração, né, e que muito provavelmente não vai ter a mesma concepção que ela, Valéria, tinha da vida, né, que ela é outra história, é outro momento de vida, né? Que é exatamente isso que a gente vê lá no mais tarde de madrugada, quando ela começa a fazer essas reflexões, né? E ela culpa esse caderno, né? Porque agora ela não consegue mais esquecer, né? Quando essas cenas aconteciam na família, simplesmente a coisa resolvia ali, passava, ninguém às vezes prestava muita atenção, no dia seguinte estava tudo encobertado, tudo ali, todo mundo ok, tudo certo e vida que segue, né? Só que esse caderno, ele representa exatamente esse olhar para esse mundo interno dela, esse inconsciente que está vindo, que ela está deixando vir. E aí não tem jeito, né, gente? Quando vem para a consciência, não tem como esquecer mais. Então, quando a gente realmente adentra esse nosso mundo interior, a gente começa a enxergar algumas coisas que estavam escondidas, né, que a gente preferia deixar ali quieto, exatamente para, né, para não ter problema, para não ter conflito, né? Só que quando isso começa a ser enxergado, visto, não tem como mais voltar atrás, né? Simplesmente fala assim, agora eu vou esquecer. Não, não tem como esquecer, né? Então, antes ela esquecia, mas agora ela já não mais, ela não consegue mais apagar esses acontecimentos, né, que estão surgindo na família e que ela está começando a ver com outros olhos, né? Que, opa, a coisa não era bobinha, não era assim, coisas de família, né? Situações que se resolviam assim, coisas bobas, né? Que toda família tem. Ela já está vendo com outro olhar, né? Porque é como se esse véu aí que tivesse tampando seus olhos tivesse caindo, né? E deixando à mostra algumas coisas realmente que ela não via ou ela não queria ver, né? E aí ela já começa a duvidar dessas tradições, dessas normas de honra, como ela fala, né? Dessa moral com a qual ela foi educada, né? Mas que hoje em dia parecia já não ter mais valor diante do dinheiro, né? Porque isso tudo todas essas cenas que aconteceu em função dessa condição financeira deles, né? Dessa questão do dinheiro. E mais ainda, né? Ela se agarra, né, muito à sua convicção sobre os valores que aprendeu com os seus pais, mas ela reconhece que os filhos provavelmente já não acreditam mais nesses valores, né? E que aí realmente assim é diferente, né? Não tem como mais ela acreditar, né? Não tem acreditar que os filhos vão seguir esses mesmos valores, né? Então, na nossa próxima leitura, ela vai trazer, né, um pouco disso daí, mas principalmente ela vai reconhecer esse cansaço, né, em que ela está se vendo, né? E ela vai fazer uma visita às amigas. E aí algumas coisas também vão surgir aí dessa visita. Então a gente finaliza hoje. Me desculpem, gente, passou, o vídeo ficou aí com quase 1 hora, né? Mas eu achei interessante trazer todo esse capítulo, porque é uma cena muito importante, uma cena grande, importante, mas que trouxe uma conscientização muito grande para ela, né? E muitas percepções que são importantes e que, né, à medida que ela vai escrevendo e vai vivenciando outras situações, vão fazendo muito e muito e muito sentido para ela. Então, obrigada mais uma vez e aguardo vocês aí para a próxima leitura, que será a 4ª leitura. Até mais!